Paulo, então vai ficando. E aí quando você chega lá para responder, afinal de contas, o que foi que Deus colocou na sua mão para você fazer? Porque você já se descobriu, já descobriu o que é a igreja, já descobriu o que é o ministério, e você assume a sua vocação. Diz, olha, eu vim aqui, o seguinte, é para tocar o processional. Eu vou começar a tocar, Jesus vai entrar, e quando ele entrar eu estou saindo. Essa é a minha tarefa. A minha tarefa é preparar a entrada do Messias, e depois disso eu estou fora. Já não é mais comigo, dali para frente é com ele. Mas escuta, quem é que vai levar o evangelho até os confins da terra? Sei lá, ele deve achar mais uns 12 caras aí, ou sei lá, eu que não sou. E quem é que vai tirar as crianças da rua? Eu também não sou. E quem é que vai ministrar louvor? Eu também não sou. E quem é que vai fazer aconselhamento? Eu também não sou. Quem é que vai mobilizar a igreja missionariamente? Eu também não sou, sei lá. Deus deve ter alguém aí para fazer, porque essa não foi a tarefa que ele deu na minha mão. Então eu tenho que chegar à minha comunidade e falar, irmãos, olha, eu sou o Ed René. E sendo Ed René e me conhecendo como eu sou, Deus me deu algumas tarefas que combinam comigo. E combinam tanto comigo que Ele quer que eu faça só isso no corpo. E não mais o resto. E chegou a hora então de repartir oportunidades. Confiar na mutualidade do corpo. Crer que o Espírito de Deus levanta outras pessoas. E que nós temos funções. Nós não temos posições privilegiadas. A nossa vocação é um serviço que prestamos ao corpo na multidão de serviços prestados ao corpo. Nós não somos os ungidos do Senhor e ai daquele que levantar a mão contra nós. Paulo escreve aos Efésios dizendo que nós somos uns. Uns para apóstolos, uns para pastores. Quem é você? Uns. Teve um encontro de uns lá na CEPAL. Você pensa que você é o quê? Você é só uns, mais um, mais um, mais um. E tem um monte de mais um do seu lado. E o corpo é edificado assim. Quando você tem a capacidade de discernindo-se, discernir o que foi que Deus colocou na sua mão e foi só na sua. Esse papo de que se você não fizer, Deus levanta outro para fazer, é mentira. Se você não fizer, Deus não vai levantar mais ninguém para fazer, porque Deus não tem step. Lutero, você pode ficar tranquilo que hoje é comigo. Porque aquilo que Deus deu para que eu fizesse, eu vou fazer. E se eu não fizer, vai ficar sem ser feito, porque Deus não vai chamar ninguém para cobrir a minha brecha. Deus também não chama ninguém para cooperar no meu ministério. Tem que cooperar no meu ministério, pastor, conte comigo, vou cooperar no seu ministério. Que cooperar no meu ministério? Vai cumprir o teu ministério. Não preciso de ninguém cooperando no meu ministério. Eu me lembro quando nós começamos a conversar sobre ministério colegiado na igreja, um líder da nossa igreja disse assim, nós temos que encontrar pastores que completem o nosso pastor. Aí eu ouvi aquilo e falei, irmãos, com licença, mas eu não sou incompleto. Eu sou completo. Naquilo que eu sou completo. Nos dons que Deus me deu, eu assumo todos eles. Nas tarefas que Deus me deu, eu assumo todas elas. Agora, eu não assumo a dos outros. Nem os dons dos outros. Nem as características pessoais dos outros. E a figura que eu tenho no coração é como se tivéssemos um carro rodando com 3 rodas. A 4ª roda não vem completar a outra roda, vem completar o carro. Então a nossa comunidade tem uma carência ministerial X. Então vamos ver quem é que Deus vai levantar e a quem Deus vai dar esta tarefa para cumprir esse ministério que completa a comunidade, mas não me completa. Por exemplo, a terminologia que nós usamos, pastor auxiliar. Auxiliar de quem?
Você pega o anuário da igreja, o pastor titular tem a foto em capa, contracapa, colorida. Aí os pastores auxiliares têm um 3x4 lá em preto e branco. Que é um negócio impressionante. Aí a gente começa a classificar ministério. Ajudante só se fosse de Jesus. Aí tinha que ser todo mundo pastor auxiliar. Aí ia ter pastor auxiliar mor, que ia colocar a foto colorida e tal. É assim. Não, nós temos que compartilhar as oportunidades, as possibilidades do corpo, crer na mutualidade e ter o coração tranquilo quando a gente disser, olha, que bênção esse ministério aí com crianças de rua, mas não é comigo. Que Deus abençoe. Porque a minha tarefa eu sei exatamente qual é. E não tem nada a ver com missões transculturais. Eu oro, eu intercedo, eu apoio, eu encorajo, mas não foi isso que Deus me deu para fazer. Terceira pergunta. Quem foi que mandou você fazer o que você está fazendo? Quem foi que mandou você fazer o que você está fazendo? Porque quando Deus manda você fazer uma coisa, Ele vai dar a você as condições, os recursos, o discernimento, a capacidade de fazer aquilo que Ele deu na sua mão para fazer. Então Deus chegou para João Batista e disse assim, João Batista, meu filho, vem cá. Olha, eu estou mandando meu filho agora, aquele unigênito, e você tem que acender a luz em cima dele. Vai ter um monte de gente andando pela Palestina, mas quando ele aparecer, você acende o refletor e coloca o canhão de luz em cima dele. Eu falei, mas e será que eu vou saber qual é ele? Quem é ele? Aí João Batista diz assim, eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. 1:33. Mas Senhor, como é que eu vou saber qual é o Messias? Fique tranquilo, eu vou lhe dizer. Você só acende a luz lá. Mas eu te digo quem é. O que você precisar para cumprir a sua tarefa, Deus vai te dar. Agora, o que você inventar de tarefa para você, se vira. O que você assumir como seu, aí você vai, se mete numa construção, cai de joelho e fala, Senhor, tem misericórdia desta obra que eu tenho feito para a tua glória. Aí Deus olha assim, não tenho nada a ver com isso aí não, meu. Tenho nada a ver com isso aí. Que impressionante quando Jesus fala em João capítulo 5 que o filho não pode fazer nada senão aquilo que ele vê o pai fazendo. Não é isso? 5:19? O filho não pode fazer nada senão aquilo que ele vê, não pode fazer nada senão aquilo que ele vê o pai fazendo. Então a nossa ação ministerial, ela é responsiva. Mas nós não somos educados numa sociedade para reagir. Nós somos educados numa sociedade para agir proativamente. Inclusive tem livro de cabeceira de pastor, as 7 leis, como é que é? As 7 leis das pessoas muito eficazes. Como é o nome, Lutero? 7 hábitos das pessoas muito eficazes. Primeiro hábito, seja proativo. Nós deveríamos escrever o nosso e mandar para o Stephen Covey. Seja reativo. Espera Deus chamar. Espera Deus se movimentar. Espera Deus soprar. Espera Deus se mexer. Espera Deus preparar o contexto, levantar as pessoas, mobilizar os recursos, conscientizar a comunidade, esclarecer, mexer no coração de quem está do seu lado. Espera Deus, não faça nada. Fica quieto. Quem mandou você fazer o que você está fazendo?
É a pergunta que nós temos que responder. E João Batista diria, olha, eu estou fazendo isso porque Deus mandou. Agora, eu diria o seguinte, que precisa ter muita coragem para dizer isso. Outro dia eu recebi uma carta de um pastor que mudou-se de uma igreja para outra. E ele, carinhosamente, comunicou aos amigos a sua transferência. E na carta estava escrito assim: quero dizer que a minha mudança é de inteira e absoluta responsabilidade de Deus. Aí eu li aquilo, me deu um gelo pela espinha cima, baixo. Porque o sujeito, para afirmar um negócio desse, eu estou fazendo porque Deus mandou, para dar tudo errado, e ele falar que nem aconteceu com Noemi, cheia parti e o Senhor me fez retornar vazia. Eu penso que Deus, se pudesse responder Noemi, poderia dizer o seguinte: mas quem foi que mandou você sair de onde você estava? Quem foi que disse para você que a terra onde tem leite e mel é a terra de Moabe? Que papo é esse de cheia parti e vazia o Senhor me fez retornar? Você saiu porque quis. Que a palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Mas o que é que se faz hoje? O camarada se mete pelo meio do deserto e fica lá no meio do sol gritando: vem sombra, vem sombra. Ninguém mandou você sair daí, de onde você está. O que diz o Salmo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente às águas tranquilas, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí o camarada se mete por veredas que não são da justiça e quer encontrar os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Não vai encontrar. Porque a gente só pode agir quando o Espírito de Deus conduz a gente para agir. A nossa ação ministerial é reativa. Nós temos uma lealdade àquele que nos enviou e colocou a tarefa nas nossas mãos. Talvez alguns de nós falassem: quem foi que mandou você fazer o que você está fazendo? Foi a convenção. Foi a minha mulher. Foi o conselho de presbíteros. Foi o Supremo Concílio. Foi o preletor da CEPAL. Não me inclua fora desta. Ou você tem discernimento do Espírito de Deus, ou não adianta pegar a apostila do Rick Warren. Ou você tem o discernimento do Espírito de Deus, de como ele vai usar um sujeito como você, uma mulher como você, no contexto onde você está, de como ele colocou, qual foi a tarefa que ele colocou na sua mão e o que é que ele mandou você fazer. Ou vai dar tudo errado no seu ministério e você vai ficar pulando de congresso em congresso. Sabe o que eu sinto que acontece na nossa igreja no Brasil? Deus sopra um vento na Colômbia. Não, para, eu vou explicar. E o camarada na Colômbia, ele tinha uma visão ministerial assim, que ele ia colher 1 tonelada de grãos. Mas de repente ele colhe 100.000 toneladas. E começa a frutificar e começa a produzir, vai transbordando, ele se perde. Deus decidiu dar uma colheita abundante. Aí ele reúne a turma e fala assim: pessoal, temos que comprar mais trator, mais caixote, mais sacas, mais empilhadeiras, mais ensacadeiras, construir mais galpões, contratar mais funcionários, mudar o nosso sistema de gestão, nossa estrutura administrativa,
refazer o nosso orçamento, porque a colheita aqui nós temos que tomar uma providência. Aí fica tudo estruturadinho e tal. Aí aqui no Brasil a gente ouve falar que lá na Colômbia o camarada comprou mais trator, contratou mais gente, construiu mais galpão e colheu bastante. Aí o pessoal aqui sai construindo galpão, comprando trator, contratando gente. E depois fica, Senhor, manda a colheita, manda a colheita. Não funciona assim. O que Deus fez lá, fez lá. O que Deus mandou o César Castelhanos fazer, se foi Deus mesmo que mandou, assim queremos crer. O que Deus mandou John Wimber fazer, o que Deus mandou Rick Warren fazer. Eu estava na Califórnia, perguntei a um dos pastores que, estudando eclesiologia urbana no Fuller, perguntei assim, por que a igreja do Rick tem 20 mil caras? Aí aquele irmão respondeu assim, é porque o Rick, ele é focado, tem carisma pessoal e é um evangelista pessoal. Eu pensei comigo, essa resposta não me satisfaz. Porque será que aqui nessa Califórnia inteira, desse tamanho, só tem um cara que é focado, tem carisma pessoal e é evangelista pessoal? Não, deve ter um monte. Agora, Deus escolheu levantar uma igreja lá na Califórnia daquele jeito. Deus escolheu levantar outra em Chicago, Deus escolheu levantar outra na Argentina, Deus escolheu, e Deus vai escolher levantar a sua. Por isso é que eu gosto de lembrar do conselho de um pastor bem ancião que disse ao meu amigo, a sua tarefa é aprofundar as raízes, a de Deus é estender a copa. Então, meu irmão, vá para o seu quarto. Minha irmã, vá para o seu quarto, dobre os seus joelhos e diga, Deus, eis-me aqui. Se o Senhor pode fazer alguma coisa com um cara que nem eu estou disponível. Mas eu não quero sair daqui para dar um passo sem que eu tenha certeza de que o Senhor está mandando eu fazer. Eu não quero ser um reprodutor de mecanismos ministeriais. Eu quero ministrar na unção e na força do Senhor que está sobre a minha vida. Vá para o quarto aprofundar as raízes, deixa que a copa, Deus decide o tamanho. Por último, eu ia ser educado e dizer o seguinte, quanto lhe é suficiente? Mas a pergunta mesmo é quanto é que você custa? Quanto lhe é suficiente? Quem é você? Qual é a sua vocação? Quem foi que mandou você fazer o que você está fazendo? E quanto é que você precisa ter na mão para se sentir satisfeito e recompensado? João Batista responderia o que, talvez? Um pratinho de gafanhoto já está bom. Talvez isso. Um pratinho de gafanhoto está ótimo para mim. Porque eu acho muito interessante essa postura de João Batista em abrir mão de possuir. Já evidenciada pelo seu estilo de vida, do deserto, vestindo-se de peles, não é? E se alimentando com mel silvestre. É um estilo de vida que já é simples. Não é o estilo de vida dos sacerdotes. João vem com ares proféticos e não sacerdotais. Mas é interessante também que quando Jesus aparece, ele vira para os discípulos dele e diz assim, olha, agora é aquele lá que vocês têm que seguir. Vocês agora têm que pedir transferência para a igreja dele. E ele encaminha mesmo. Abre mão da posse. Mas os discípulos de João têm uma lealdade a ele, João. E vem para ele dizendo, olha João, aquele cara lá que você estava com ele ontem, ele está lá do outro lado do Jordão, está batizando também. E olha, os teus discípulos estão indo tudo para lá, com ele. E João Batista diz o seguinte, versículo 27 do capítulo 3 que nós lemos. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus.
Olha, eu fui muito abençoado pela leitura deste livro, O Último Degrau da Liderança, do Jenny Wilkes. E uma frase em especial me chamou muito a atenção e abençoou meu coração. Aquilo que você consegue com o seu esforço próprio, alguém com um esforço maior que o seu leva embora. Aquilo que você tem nas mãos porque Deus te deu, ninguém leva embora. Ninguém leva embora. O que Deus te deu é seu. E de mais ninguém. Quanto é que você custa? Eu custo o que Deus quiser me dar. E se Deus quiser me dar em fartura, eu estou feliz. Se Deus quiser me dar em escassez, eu também estou feliz, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. E já aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Eu não avalio o meu ministério pelo tamanho da copa. Eu não dependo destes adereços exteriores para realizar o meu coração em Deus. Porque eu sei a quem eu dou satisfações, eu sei a quem eu sirvo. E eu confio que Ele me dá. Eu não preciso reter o que Ele não me deu. Não preciso me apegar àquilo que não é meu. E nem preciso ficar desconfiado que aquilo que Deus tem para mim, porventura deixará de chegar na minha mão. Vai chegar. Eu me lembro quando esta angústia bateu no meu coração. Depois de 5 anos trabalhando na minha igreja, eu ganhava menos do que quando eu cheguei. Aí eu dei lugar ao diabo e escrevi uma carta. Eu gosto de escrever esses negócios, eu não sei porquê. Eu preciso. Escrevi, falei que era um absurdo. E que eu queria negociar o meu salário, porque isso não se faz. Chamei alguns líderes da igreja, abri meu coração, falei, olha, eu não estou aqui por dinheiro. Não sei. Mas também acho que não é justo, né? Ganhar menos do que eu ganhava quando cheguei. E aí isso suscita uma discussão, porque vocês pousam de bonzinhos, que o pastor não paga a consulta da esposa no médico, o pastor vai de férias na casa que emprestam para ele, o cara quer passar férias na praia, mas só emprestar uma casa de campo, vai para o campo. O pastor troca o pneu do carro quando tem um diácono mais sensível, e por aí vai. Ganha paletó, né? Aquelas coisas assim. E todo mundo pousando de bonzinho. Aí eu falei tudo isso para eles. Vocês têm cara de bonzinho, mas vocês me pagam mal. Por isso é que vocês ficam me dando paletó usado. Vocês me pagam mal, aí eu vou lá, levo minha esposa no médico, nem posso escolher o médico que eu quero levar a minha mulher, eu tenho que levar naquele que não cobra. Está errado. Aí foi uma discussão tremenda, foi um negócio complicado. E eu, no espírito, no espírito, não sei que espírito, mas estava em algum espírito. E despejei meu coração diante deles. O que eu tenho a minha consciência tranquila é que eu fiz de todo o meu coração. Agora eu falei sério, vocês não captaram. Porque eu parti do seguinte princípio: ou eu falo a verdade com os meus pares e mostro o meu coração como ele está, ou este relacionamento vai adoecer e vai acabar. Então eu resolvi falar e mostrar o espírito de porco mesmo. Não dava para mostrar o Espírito Santo. Eu resolvi mostrar outro e falei. Mas naquele furacão todo, eu lembrei de uma conversa muito antiga que eu tinha tido com o meu amigo Ricardo Agreste, que está aqui, quando nós ouvimos o Karl Bosman falar sobre sacerdotes e profetas.
E li o texto quando Elias tem uma confrontação com os profetas de Baal. E depois todo o povo segue em celebração para o palácio com Asa. Mas diz a palavra de Deus que Elias ficou sozinho com o rosto em terra. E naquele dia, era como se Deus dissesse para mim: você escolhe viver do salário que a tua igreja vai te pagar, porque você vai negociar com ela, e você vai se vender como profissional e sacerdote, ou você vai comer da minha mão como profeta. Ou você come na mão deles e perde a tua isenção profética, ou come na minha e continua sendo o homem que você é, cumprindo a tarefa que eu te dei e tendo a mim como teu chefe. Eu não tive dúvida. Pus a minha carinha no pó, chorei muito, pedi perdão a Deus, pedi perdão à liderança da minha igreja. E hoje, quando eu recebo uma consulta de graça, eu recebo como bênção. Eu não recebo como favor de médico crente. Eu recebo como graça de Deus. Quando eu recebo uma viagem, quando alguém me paga um almoço, e eu vejo a alegria que existe no semblante dos irmãos em servir um pedaço de bolo, a alegria de servir, de repartir, de compartilhar. Vejo a palavra de Deus dizendo: é justo que aqueles que são abençoados com riquezas espirituais compartilhem suas riquezas materiais. Eu agradeço a Deus porque eu sei que aquilo que é compartilhado no corpo de Cristo, é Cristo quem paga. Quem paga a conta do reino de Deus é Deus. E nós devemos nos alegrar com isso. E devemos nos alegrar quando temos em abundância e quando não temos. E quando alguém perguntar assim: quanto é que você custa para continuar fazendo o que você está fazendo? A gente pode responder assim: eu custo o que Deus me dá. Isso é um problema entre eu e Ele. Claro que se você quiser ser abençoado por Deus me dando, eu aceito. Mas é com esse coração. Porque foi assim que Paulo falou à igreja de Filipos: dou graças a Deus porque vocês compartilharam comigo da minha necessidade. Agora, eu não digo isso por mim, não. Eu digo porque eu busco o fruto que aumenta o vosso crédito diante de Deus. Eu me lembro do pastor Edson Queiroz, que ele saía para os irmãos, batia no ombro e falou: Deus escolheu você para ser um homem abençoado. Eu falei: pastor, você vai contribuir com a minha viagem missionária e Deus vai te abençoar muito. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas que o princípio está certo, está certo. Porque quem paga a conta do reino de Deus é Deus. Quanto é que você custa? Eu custo o que Deus me dá. E uma coisa nós podemos ter certeza: Deus paga muito melhor do que as nossas igrejas. Deus sustenta os seus com o trigo mais fino. Deus remunera melhor os profetas do que os palácios remuneram os sacerdotes. Então descanse. Sabe qual é a minha oração hoje à noite, que eu gostaria de fazer por você? É que Deus desse discernimento para você, se é que ainda não se achou, se encontrar como pessoa e tirar o seu título da sua frente, e tirar a sua função ministerial e se achar como pessoa. Um fenômeno muito interessante no mercado é quando os executivos eles são dispensados de suas multinacionais e perdem o cartão. Eles perdem o cartão, eles perdem o chão. Porque eles não eram uma pessoa, eles eram uma função. Então a minha oração é que você se encontre como pessoa.
Lembre-se que antes de ser pastor, ministro, missionário, seja lá o que for, você é uma pessoa. Seu filho tem que ter prazer na sua companhia, sua esposa, seu marido, aliás, você tem que ter prazer na sua companhia. Tem cara